Você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu tenho TDAH", ou "isso é coisa do meu toque"? Pois é, os transtornos mentais viraram assunto popular. Mas será que a gente realmente sabe o que essas siglas significam? Ou estamos só repetindo nomes difíceis, achando que entendemos? Transtornos como depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH e tantos outros afetam milhões de pessoas no mundo. Mas nem sempre dá para ver. Não aparecem em exames de sangue, não deixam machucado visível. E por isso, muitas vezes, são tratados com preconceito ou ignorância. Hoje, a gente vai destrinchar esse universo mental com calma, clareza e um toque de provocação. Não é papo de médico, é papo reto. E aí, meu grãozinho de areia, preparado para entender o que se passa na cabeça das pessoas? E talvez na sua também? Já deixa o like, se inscreve e vem comigo até o final. Decifrando as siglas, TDAH, TOC, TA e etc. Você já reparou na enxurrada de siglas que cercam o tema da saúde mental? TDAH, TOC, TA, TAG e TOD viraram conversa comum. Mas o que significam de verdade? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldade de foco, impulsividade, dificuldade em controlar o comportamento. TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, é aquele ciclo de pensamentos intrusivos e rituais repetitivos. TEA é o transtorno do espectro autista, um espectro amplo que afeta a comunicação, sensorialidade e interação social. TAG significa transtorno de ansiedade generalizada, marcado por preocupação excessiva e persistente. Já o TOD, transtorno opositivo desafiador, envolve comportamento desafiador persistente em crianças e adolescentes. Essas abreviaturas ajudam profissionais e curiosos a identificar padrões, mas o que realmente importa é compreender cada condição como uma experiência humana, que precisa de empatia, diagnóstico correto e acolhimento. Não rótulo. Informação é o primeiro passo para entender melhor. Principais transtornos de personalidade, clusters A, B e C. Quando falamos em transtornos de personalidade, estamos falando de padrões fixos de comportamento, emoção e cognição que afetam profundamente a forma como uma pessoa se relaciona com o mundo. O cluster A, caracterizado por comportamentos estranhos ou excêntricos, inclui o paranoide, desconfiança extrema, e o esquizotípico, ideias místicas ou isolamento emocional. No cluster B, temos os transtornos mais dramáticos e impulsivos, o antissocial ou psicopatia, manipulação, irresponsabilidade, o borderline, instabilidade emocional, medo de abandono, e o narcisista, necessidade de admiração e falta de empatia. Já o cluster C reúne os transtornos com traços de ansiedade e medo, o evitativo, medo de rejeição, o dependente, excessiva necessidade de apoio, e o obsessivo-compulsivo, rigidez, perfeccionismo. Esses padrões existem o tempo todo, mesmo quando a pessoa não tem um diagnóstico clínico. O importante é entender que são estilos de vida que podem ser tratados com terapia e acolhimento, não condenados como defeitos. O que causa os transtornos mentais de verdade? Ao contrário do que muita gente pensa, transtorno mental não é sinal de fraqueza, preguiça ou falta de Deus. Os motivos que levam ao desenvolvimento de um transtorno são complexos, multifatoriais e quase nunca têm uma única origem. Em geral, falamos de 3 grandes influências: biológicas, psicológicas e sociais. A parte biológica envolve fatores genéticos, alterações na química cerebral e até infecções ou traumas durante a gestação. Já os aspectos psicológicos estão ligados a traumas de infância, experiências de abandono, abuso emocional e padrões familiares disfuncionais. E a dimensão social? Essa inclui pobreza, discriminação, violência urbana, falta de acesso à saúde e educação. Ou seja, não existe culpado. Existe um conjunto de condições que se somam e impactam a saúde mental. É por isso que o tratamento precisa ser individualizado e empático, indo muito além da velha fórmula toma um remédio e fica bem. Os transtornos mais conhecidos, siglas e significados. Você com certeza já ouviu siglas como TDAH, TOC ou TEA, mas sabe o que elas realmente significam? Bora decifrar esse dicionário da mente. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dificuldade de concentração, impulsividade e agitação. Não é falta de disciplina, é um transtorno neurológico.
TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, obsessões, pensamentos repetitivos e compulsões, ações que a pessoa sente que precisa fazer. Não é apenas gostar de limpeza. TEA, transtorno do espectro autista, afeta a comunicação, o comportamento e a forma de perceber o mundo. E sim, cada pessoa com TEA é única. TAG, transtorno de ansiedade generalizada, preocupação constante, sem motivo claro, acompanhada de sintomas físicos como tensão e insônia. Essas siglas representam realidades complexas. E entender o que elas significam é o primeiro passo para combater o preconceito e oferecer apoio de verdade. Transtornos de personalidade. O que são e como afetam? Diferente de outros transtornos mentais, os transtornos de personalidade não surgem de repente. Eles moldam o jeito da pessoa ser, pensar e se relacionar com o mundo. Não é uma fase, não é drama. É algo que afeta a vida em todos os níveis. Os mais conhecidos incluem transtorno borderline, emoções intensas, medo de abandono, impulsividade e relações instáveis. Quem vive isso sofre, e muito. Transtorno narcisista, necessidade extrema de admiração, falta de empatia e senso exagerado de superioridade. Transtorno antissocial, desprezo pelas regras sociais e pelos sentimentos alheios, muitas vezes associado à psicopatia. Transtorno esquiva, evitação social intensa por medo de rejeição, mesmo desejando se conectar. Esses transtornos não tornam alguém maluco, tornam a vida mais difícil, para a pessoa e para quem convive com ela. E o apoio certo pode fazer toda a diferença. Como prevenir transtornos mentais? A prevenção de transtornos mentais começa bem antes do diagnóstico. E sabe qual é o segredo? Cuidar da mente como a gente cuida do corpo. Parece simples, mas ainda é tabu para muita gente. Práticas como dormir bem, alimentar-se de forma equilibrada, praticar atividade física e evitar o uso abusivo de substâncias, como álcool e drogas, são fundamentais. Mas não para por aí. Ter relacionamentos saudáveis, saber dizer não e até permitir-se descansar também são formas de proteção mental. Outro ponto importante: buscar ajuda não é sinal de fraqueza, e sim de inteligência emocional. Terapia, apoio psicológico e até grupos de suporte fazem parte da prevenção. E quanto mais cedo o cuidado começa, melhor. E não esquece, transtornos mentais podem afetar qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Prevenir é um ato de autocuidado e também de amor com quem está à nossa volta. O que diz a cartilha da UFRA? Definição e direitos. De acordo com a cartilha da UFRA, transtornos mentais são condições que afetam pensamentos, emoções, comportamentos e relações com os outros, e podem causar sofrimento persistente e prejuízos no dia a dia. Não se trata apenas de estar triste. São síndromes que exigem acolhimento, diagnóstico e tratamento, pois impactam a vida da pessoa de forma significativa. A cartilha reforça ainda os direitos garantidos pela Lei 10.216/2001, a chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira, acesso ao tratamento no SUS, cuidado em comunidade, como CAPS e serviços integrados, e respeito à dignidade e autonomia da pessoa com transtorno mental. A ênfase principal é: nada de internação desnecessária. O ideal é cuidado humanizado, livre, inclusivo e baseado no protagonismo do indivíduo. Essa compreensão deixa claro que saúde mental é também uma questão de direito humano, cuidado público e respeito às diversidades. Então, da próxima vez que você ouvir as siglas TOC, TAG, TPB ou qualquer outra, lembre, por trás delas existem histórias reais, desafios diários e muita necessidade de empatia. Os transtornos mentais não são frescura, nem modinha, e muito menos algo que se resolve com força de vontade. São condições clínicas que merecem atenção, respeito e acolhimento. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Seja para você, para alguém próximo ou para entender melhor o mundo. Informação é o primeiro passo. E quanto mais a gente fala, mais a gente quebra o tabu. E aí, meu grãozinho de areia, o que você pensa sobre tudo isso? Já conhecia esses transtornos? Conta pra mim nos comentários. Tua opinião vale ouro por aqui. E não esquece, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo mergulho no conhecimento.